Olá, tudo bem? Vamos continuar com o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na 6ª lição. Quero te alertar mais uma vez, se você ainda não adquiriu a sua lição do próximo trimestre, já estamos aí no mês de novembro, né? Hoje já é dia 3 de novembro. Então, se você demorar a pedir a sua lição da Escola Sabatina, pode ser que não chegue a tempo de começar em janeiro a sua nova lição, tá bom? Então, vamos aí correr atrás. Talvez se você deixar para pedir só em dezembro, você não consiga, e aí depois vai ter que estar procurando comprar a lição avulso em alguma loja. Então, para não correr o risco, é bom que você renove a sua assinatura o quanto antes, né? Bom, o tema de hoje, o pecado de Acã. Nós já tocamos um pouco nesse assunto ontem, e a gente vai enfatizar hoje aqui nessa história propriamente dita aqui de Acã, de como se deu a investigação, todo o processo usado por Deus ali para que chegasse ali no culpado daquele que fez com que Israel perdesse a batalha para aquela pequena cidade de Ai, né? Então aqui no texto, após a derrota, quando o povo, depois que Josué ora a Deus, por que deixou acontecer aquilo, a cidade tão pequena, enviaram poucos soldados porque não era necessário uma grande quantidade de homens, de guerreiros ali, e mesmo assim eles perderam. E aqui, depois que Deus revela para Josué que tem pecado no meio do povo ali, porque não era para o povo pegar dos despojos da cidade lá de Jericó, então ele faz um procedimento aqui interessante para descobrir, para mostrar a todas as pessoas onde estava a culpa da derrota, né? E aqui no verso 16 até o 19 diz assim: Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fala sorte porque era feito ali um sorteio, né, para mostrar em qual tribo estava o erro, né? Depois da tribo, a família, depois da família, a casa, depois da casa, o homem. Mas a gente sabe que não era sorte, né? Era Deus mostrando onde estava. Poderia ter falado desde o início onde estava? Poderia, mas ele fez dessa forma por um motivo interessante. E continua falando. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. Dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes, né? Então, a lição vem trazendo para a gente que esse processo todo ali que foi feito, ele servia também para dar tempo a Acã, talvez para se confessar, talvez para se entregar e revelar logo o pecado, e talvez se livrar da condenação, e também deu tempo a cada um dos membros da família de Acã que sabia do acontecido estaria ocultando o caso, né? A lição vem até trazendo aqui o exemplo de Corá, que os filhos de Corá não morreram junto com o Corá, com os seus, né, com o seu pai, porque eles se recusaram a ficar ao lado de Corá, né? E a lição aqui vem trazendo esse detalhe que fala assim: em vez de revelar a identidade do transgressor logo de cara, Deus estabeleceu um procedimento que revela sua justiça e sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir a santificação do povo, ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e sua aplicação, o que deu a Acã tempo para pensar, arrepender-se e confessar o seu pecado. Porém, as coisas iam acontecendo, né? Porque aqui fala assim: lançou sorte sobre um, caiu ali. Lançou sorte sobre aquelas casas, caiu naquela. Lançou sobre aquela família,
Então não foi uma coisa rápida, foi uma coisa que dava tempo para Acã perceber que estava chegando. E assim, às vezes a gente cria um remorso pelos pecados, o que não é um arrependimento. Então talvez isso vinha acontecendo no coração de Acã e não um arrependimento genuíno, né? Então ele ia ficando assim, ia ficando tenso, até que ele viu que não tinha mais para onde correr. E ele confessa: pequei contra o Senhor, né? E fiz isso, isso e isso. A solução para o dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo. Veja que a culpa coletiva, no sentido de que Israel foi derrotado na batalha por causa de uma família, aí agora a culpa coletiva foi tirada de todo Israel e colocada sobre aquela família ali que havia participado dessa culpa, né? Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante, do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. E aí ele continua falando: o leitor quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor, que sabe o que está escondido no coração humano. E que a lição ainda vem enfatizando o amor de Josué e o cuidado dele, né? Que chega para Acã e fala assim: meu filho, o que foi que você fez? Se arrepende, dá louvor a Deus. Talvez ele, na esperança de que Acã pudesse se livrar, mostrando que a sensibilidade que ele tinha, né? O amor que ele tinha por Acã, o desejo que ele tinha de se livrar. Mas o curioso é que mesmo tendo esse cuidado, esse amor por Acã, ele não se omitiu em executar a ordem que Deus havia dado, que foi eliminar Acã e todos os que participaram ali daquele vacilo, né, daquele pecado. E vem falando também para a gente a respeito de Jesus, que quando repreende um dos seus filhos, ele faz aquilo com lágrima nas palavras, né? Eu fico imaginando, inclusive, quando Jesus vier dar fim a todo mal, quando as pessoas precisarem ser destruídas, que ele vai fazer isso, ele vai sofrer mais do que aquelas próprias pessoas que estarão sendo destruídas ali, né? Mas então foi isso o estudo de hoje, o pecado de Acã, que nós possamos não incorrer nesses mesmos erros, que nós possamos nos arrepender antes que seja tarde e entregar as nossas vidas ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo, mais ensinamentos, mais orientações para as nossas vidas, exemplos deixados na Tua Palavra para que possamos aprender e não fazer da mesma forma, pelo contrário, que nós possamos render louvores a Ti, confessar os nossos pecados e confiar no Senhor, que é um Deus de amor e de misericórdia. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez te pedimos. Aliás, nos ajude, Senhor Deus, a cada dia a arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, para que nós possamos ser também aceitos, de fato, pelo Senhor. Dá-nos um dia abençoado na Tua santa presença, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus e até o nosso próximo estudo.